bíblico, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos hará recordar, pero só recordamos o que um dia leemos, ou escuchamos, ou veímos. Então, há uma parte que é a parte de Deus, e há uma parte que é a parte nuestra. Eu, para predicar, tenho que ler a Bíblia, estudar, orar e ayunar. Pero quem bautiza com o Espírito Santo é Jesus, quem salva é Jesus, quem sana é Jesus. Nós hacemos as coisas naturais que estão dentro de nossa responsabilidade, e Deus obra em el mundo sobrenatural. Quantos entendem isto? Amém? Eu quero falar de 3 personagens bíblicos a qual Deus escolheu. Homens que julgavam ser incapazes para hacer esta obra, e Deus les capacitou de formas distintas, pero de forma sobrenatural. Vamos com a Bíblia. Êxodo capítulo 4 e versículo 10. Elegidos para uma grande obra. Êxodo 4 e 10. Quando encontrar, diga amém. Êxodo 4 e 10 diz assim: este homem aqui, vamos falar agora de Moisés, vale? Senhor, eu nunca me he distinguido por facilidade de palavra, objetou Moisés. E este não é algo que haya começado ayer, nem anteayer, nem hoje, que te dirige a este servo tuyo. Francamente, me cuesta muito trabalho falar. Você está dizendo, está seguro que sou eu mesmo? Essa é minha tradução personal, ¿vale? Porque eu tenho limitações, eu tenho dificuldade para falar. E isso não começou ayer, anteayer. Eu sou assim toda a vida. Será que não há outra pessoa mais eloquente, com mais capacidades que eu? Então, se mira a contestação de Deus a Moisés, diz assim: e quem lhe puso a boca ao homem? Essa respondeu o Senhor: acaso não sou eu el Senhor, quem hace el sordo ou mudo, quem lhe dá a vista ou lhe quita? Anda, ponte em marcha, que eu te ajudarei a falar, e te direi todo o que debas dizer. Senhor, insistiu Moisés. É como nós outros, não? Sempre temos uma boa excusa em la boca. É que diz que não sabe falar, pero em la hora de la excusa é eloquente. É assim: não, pastor, eu não sei predicar. Pastor, por favor, não me dê a oportunidade, porque eu não sei. Eu paro na porta da igreja e está digo, não sabe falar. É que quando nos ponemos as coisas do Senhor, temos um estado de escuta. Moisés está sendo eloquente para excusar-se delante do próprio Deus, e diz: não, é que eu não sei falar. Pero mira a contestação do Senhor. Então o Senhor ardió em ira contra Moisés e lhe dijo: que hay de tu hermano Aarón, el levita? Não sabe falar? Tranquilo, Moisés, eu sei que ele é muito eloquente. Además, haya de salido a tu encuentro, e quando te vea, se lhe alegrará el coração. Mira, quando Moisés disse que não tem capacidade e não tem eloquência para falar, o Senhor disse: não passa nada, o reino de Deus é grande. Tu não eres eloquente, há outro eloquente, então passa para ele. Não, a missão é tua, vou poner a tu lado, porque o reino do Senhor é um corpo, como aprendemos na Bíblia. Uno é o pé, outra é a mão, e o pé não necessita ser o trabalho de la mão. Quando nós temos debilidade, o Senhor põe outra pessoa a nosso lado. Aqui há coisas na Bíblia que Deus cambia, cura, transforma, pero há coisas, há limitações que nós vamos seguir com ela toda a vida. Algumas pessoas dizem que Moisés era tartamudo. É esta a palavra em espanhol, não? Bueno, a Bíblia não deixa muito claro isso. A Bíblia diz que tinha dificuldade para falar. Então, Deus não poderia dizer: Moisés, a partir de hoje, tu hablarás de forma eloquente. Deus tem poder para isto ou não? Pero ha hecho isto? Não. Então, há limitações que nós temos, que Deus não vai sanar, não vai transformar, vai nos deixar com esta limitação. Pablo disse que tinha uma espina em la carne. Bueno, os teólogos hasta hoje estão tentando descobrir qual era essa espina em la carne.
Bueno, não vamos entrar em isto, pero era alguma limitação física, seguro. Deus lhe sanou? Não. Siguió todo o ministério com esta limitação, pero nuestras limitações não servem de excusa para não fazer a obra do Senhor Jesus. Que vamos dizer? Qual é a excusa? Presente a Deus. Esta manhã é uma grande oportunidade para apresentar a Deus que eu não posso, Senhor, não posso. Porque eu não hablo bem, não passa nada. Hay tanta gente que habla bem. Tu sustenta o micrófono e a pessoa habla, não passa nada. Pero vai ser a obra do Senhor Jesus. Deus põe pessoas. Nós somos completos, hermanos. O corpo não é completo. Uno dependemos do outro e somos assim para que o plano de Deus se cumpla. Porque se formos completos, íamos jactar-se, como diz a tradução bíblica, íamos orgulhar-se de nós outros mesmos e dizer, eu sou, pero o único eu sou na Bíblia é o Senhor. E para que a glória seja dele, e para que a glória siga sendo de Ele, o Senhor nos ha hecho a si mesmo, limitados, para que quando algo aconteça, a pessoa mire para você e para mim e diz, isso não pode vir dessa pessoa. Não, ele não tem capacidade para isso, é Deus obrando. A glória é do Senhor Jesus. Então, há coisas que Deus não vai solucionar. Eu tenho 35% da visão, com as gafas. Sem as gafas, 20%. Aqui eu reconozco os hermanos da primeira e da segunda hilera. Os que estão para trás, nada. Hasta hoje Deus não me sanou. E não sei se vai me sanar. Então eu vou dizer, Senhor, não vai ser tua obra. Me cuesta ler. Aí o Senhor disse, não passa nada, em tua geração eu vou criar uma coisa chamada tablet, que tu pode pôr umas letras número 40, número 50, não há problema. É que nós ponemos as excusas e Deus vem com a solução, não passa nada. Você vai nascer em uma geração que vai ter umas letras grandes, vai pôr umas pantalhas assim grandes na igreja, não há problema. Se for na geração de tus abuelos que não existia toda essa tecnologia, teria algum problema, mas agora não há. Se não há excusa, irmãos, não há excusa. Outro homem, vamos a Isaías, capítulo 6 e versículo 5. Esse tem uma limitação, pero Deus trata de forma distinta. Mira como Deus a multiforme graça de Deus se manifestar. Esse Deus obra de forma distinta. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Bueno, eu não vou, o contexto vosotros conhecem, não? A visão de Isaías de los serafines. Quando ele está delante desta visão, ele diz assim: Entonces grité, ai de mim, que estou perdido. Soy um homem de lábios impuros e vivo em meio a um pueblo de lábios blasfemos, porque não é suficiente excusarmos em nós outros, temos que utilizar também a gente, não? Pastor, sabe por que eu não vou à igreja? Porque a igreja está llena de pecadores. Santo de Israel. Então, además de não hacermos, então culpamos a gente, diz, não, eu sou pecador, mas não sou essa gente aí também, pastor, toda perdida, eu não oro, mas esses crentes também de hoje em dia não oram. Então você está dizendo, eu sou impuro, não, tenho que confessar, meus lábios são impuros, mas esta gente também aí, lo é também, não estou só. Siga na Bíblia. E não obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En este momento, voló hacia uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que como una tenaza había tomado del altar. Com ela me tocou os lábios e dijo: Mira, isto ha tocado tus lábios, tu maldade ha sido borrada e tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que dizia: ¿A quem enviarei? Quem irá por nosotros? E respondió: Aqui estou, envíame a mim. Ele tinha uma debilidade, uma limitação. Então o Senhor obra distinta neste caso. Corre del altar uma tenaça e toca em seus lábios e purifica seu pecado. Para Moisés, Deus, se é que tinha alguma dificuldade para falar, que era alguma enfermidade, Deus não lhe sana, pero põe uma pessoa ao lado.
Com este Deus hace diferente, porque ele trata de uma impureza, um pecado. E para hacer a obra do Senhor com limitações físicas, podemos, pero em pecado, não. Então, se o pecado, Deus, a limitação física, Deus está poniendo uma pessoa a nosso lado, pero o pecado necessita ser purificado, necessita ser perdonado, necessita ser restaurado. Senhor, eu quero fazer tu obra. Então, se há necessidade de abandonar o pecado, aunque você tenha dificuldade para falar, aunque você não seja um grande cantante, um grande predicador, não seja perfeito, isso não é problema para o Senhor, nunca foi problema para o Senhor, pero o pecado sim. Eu quero ser missioneiro, então em primeiro lugar, deixe o pecado. Senhor, eu quero predicar, deixe o pecado. Senhor, eu quero fazer missões, deixe o pecado, porque vamos falar de um Deus santo que exige de nós santidade. Confessa a Deus, abre o coração, e o Senhor, não, é que eu tenho esta dificuldade, o Senhor sabe. Eu tenho este pecado, e com este pecado eu não posso seguir. Seamos conscientes disto, porque diz a Bíblia que ele que confessa ao Senhor e deixa o pecado, alcança do Senhor misericórdia. A graça misericordiosa do Senhor está aqui esta manhã para purificar-nos de todo o pecado, porque quando somos perdonados, purificados por el Senhor, recebemos de Deus poder, autoridade para predicar o Evangelho do Senhor. Eu não sei se é que te impede de fazer esta grande obra. É algum pecado, um pecado que te cuesta deixar. Pero esta manhã, em nome do Senhor, o Espírito Santo tocará em tu coração como fogo, como isso com Isaías, e este pecado será queimado, borrado, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem? Amém. Há outro homem na Bíblia que se chama Jeremias. Vamos à Bíblia? Jeremias capítulo 1 e versículo 4. Jeremias utiliza uma excusa que eu utilizei por muitos anos. Por muitos anos. Esta foi minha excusa preferida. Pastor também tem excusa? Irmão. Não, eu pensava que o pastor não se excusava. Confesso delante de toda a igreja. Era a mesma de Jeremias. Jeremias 1:4. Jeremias capítulo 1 e versículo 4. La palavra del Senhor vino a mim, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Déjame abrir um parêntese aqui, para um pouquinho. Por isto que a igreja encontra el aborto, e vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque el bebê dentro del ventre de la madre já tem um relacionamento com Deus. Todavia não tem braços formados, não tem pernas formadas, pero Deus já escolheu. Diz a Bíblia que Juan el Bautista era lleno del Espírito Santo desde el ventre de su madre. O Senhor se relaciona com todavia éramos informe, não tendríamos uma forma definida, e o Senhor já havia escolhido e llenado del Espírito Santo. É o primeiro. O segundo, porque o bebê dentro do ventre da madre tem um relacionamento com Deus e com nós outros que estamos afuera. Não necessita falar para as madres que quando tu falava com tu filho em la barriga, ou quando o padre falava ou cantava uma canção, não, ele dava uma patada. Não, é uma patada. É uma patada. E isso está na Bíblia. Diz a Bíblia que quando Elizabeth estava embaraçada, e Maria foi visitá-la, porque também estava embaraçada, e as embaraçadas lhe gustam charlar, não, acerca dessas coisas, e se foi a sua casa a fazer uma visita. Diz que quando ela escutou a voz de Maria, diz que Juan el Bautista saltou em el ventre e foi lleno del Espírito Santo. Era pentecostal Juan el Bautista, dentro del ventre del Espírito, já estava assim, hermanos, foi lleno del Espírito Santo, e pensou, imagina. Por isso nós somos em contra do aborto, porque desde a concepção nos ensina a Bíblia que os bebês têm um relacionamento com Deus e com nós outros aqui fora. Cerramos o parênteses e volvemos aqui à predicação. E eu respondi, vamos ler de novo, que senão vou fazer um ruim na cabeça dele, irmão. A palavra do Senhor vino a mim antes de formar del ventre,
ya que había elegido, antes de nacer ya me había apartado y había nombrado profeta por las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven. Essa é minha excusa, sempre foi minha excusa para mim. Senhor, eu sou muito jovem. Há outros pastores aí, envia los velhos. Não? Eu tenho que aproveitar, como dizemos em Brasil, eu tenho que curtir a juventude. Não? É que, Senhor, há outros. Porque manda outra, e tanta gente com sabedoria, com capacidade. Ele diz: não, eu não posso, Senhor, eu sou muito jovem. Además, não sei falar. Essa excusa é quase de todos, não? Hermano, hace la leitura em el culto domingo. Não sei falar. Não sei, casi todo, em geral temos essa excusa, não? Hermano, dá uma palavra, não sei falar. E disse que não sabe falar hablando, não? Não sei falar. A próxima vez diz: não sei falar. Sou jovem. ¿Por qué vais a ir? Não digas, mira a contestação do Senhor. Não digas, sou muito jovem, porque vai a ir a donde quiera que eu te envie, e vas a dizer todo lo que eu te ordene. Não le temas a nadie. ¿Sabe por que o Senhor diz isto? Porque jóvenes, quando começam a fazer a obra do Senhor, temem as críticas. Eu sei muito bem o que é isto, não? Quem é este muchacho? Não? Um dia eu estava predicando na igreja que pastoreava em Barcelona. Entrou um homem e disse: quem é o pastor da igreja? Ele disse: era este muchacho aí que está predicando. Ele disse: este crio é o pastor da igreja, não? Por isso o Senhor diz: não tema a nadie. Não tema a nadie. Solo porque és jovem, as críticas sempre vendrão. Quando tu pones a fazer a obra do Senhor, a primeira igreja que eu pastoreei em Brasil, o pastor anterior era meu abuelo. Ele tinha, em esta época, mais ou menos 75 anos. E eu fui comunicado, eu me casei com 20 anos, e fui comunicado que quando volver de la luna de mel, iam me passar a pastor da igreja, porque meu abuelo estava jubilando. Agora, imagina uma igreja que passa de um pastor de 75 anos, muito respeitado, preservava os costumes da igreja desde sua época, de sua juventude, e trasladam a igreja a um jovem de 20 anos, recém-casado, que utiliza camisa com estrelas. Hermanos, as críticas foram terríveis. Terríveis. Eu dou graças a Deus por la vida de minha esposa. Eu me acordo da primeira reunião de obreiro que tive. Hermanos, os obreiros queriam me poner casi crucificado, porque era muito jovem, realmente muito inexperiente, não? E eu me acordo que eu saí temblando esse dia dessa primeira reunião. Me fui ao despacho da igreja e disse: meu Deus, vão me matar. Não, é que não puedo. Minha esposa correu aí um té, eu não sei, uma água com açúcar, e disse: carinho, beba. E eu temblava, irmão, porque eu tinha temor, eu tinha medo. Eu sabia que era uma obra muito difícil, muito grande. Eu era muito jovem, por isso o Senhor: não temas, porque a gente sempre vai criticar. Eu me acordo quando meu abuelo era de pastor, a gente dizia: és muito velho, o pastor da igreja, mira como está, o viejito não consegue mais predicar, chega à igreja assim, desanimado, hay que cambiar o pastor. Cambiou o pastor, pero ahora és muito jovem, mira como predica, grita, dança. Então a gente vai sempre encontrar uma crítica. Por isso o Senhor diga: não te excuses se és muito jovem, se és muito velho. Não tenha medo, seja valiente, porque donde quiera que vai, eu estarei contigo, diz o Senhor. É assim que o Senhor diz a ele: eu te ordenarei, eu pondrei palavras em tu boca, eu te darei autoridade nos céus. Aleluia, hermanos, nós não necessitamos ser jovem, ser velho, homem, mulher. Não, tu não pode predicar porque és mulher, tu não pode predicar porque, ¿por quê? Quem habla é o Espírito Santo, quem llena é o Espírito Santo. Aleluia, quem dá autoridade e sabedoria é o Espírito Santo, quem capacita é o Senhor. E assim como o Senhor tuve com Moisés, com Jeremias, com Isaías, Ele está conosco.
Yo no sé cuál es la debilidad que usted tiene, yo no sé cuál es la limitación que usted tiene, pero Dios es poderoso para suplir todas. Aleluya. Arabacandui de candarayas. Ei de candui de lavachere condarayas. El Señor dice así: mira, yo te doy autoridad. Porque o que nós necessitamos da parte do Senhor é autoridade. Não importa se você é homem, é mulher, é jovem, é adolescente, é ninho, é uma pessoa maior. Isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus te dê autoridade. Para que quando você abre com autoridade de los homens, não, autoridade de los cielos. Porque quando hablamos com autoridade de los cielos, o pecador se arrepende. Quando hablamos com autoridade de los cielos, as portas se abrem, os milagros acontecem. Necessitamos reconhecer que necessitamos de Deus, necessitamos da unção do Senhor. É a unção que faz a diferença. Tu podes ser um muchacho como era Davi, pero se tem ousadia, autoridade, unção de los cielos, os gigantes tendrão que cair, os gigantes terão que prostrar-se, humilhar-se, porque não há quem pueda suportar a unção, a autoridade e a graça de Deus. Hermanos, temos que fazer uma grande obra, e minha oração esta manhã é que o Senhor te llene de unção e autoridade, que o inimigo não pueda suportar a glória, o peso de la glória de Deus. Quando você hablar, Deus hablará por ti. Quando você alabar, Deus hablará por ti. Quando você profetizar, não será você, será Deus. Será Deus. Será Deus. Sea lleno de unção de los cielos. Sea lleno de la unção de los cielos. Sea lleno de la unção de los cielos. Sea lleno de la unção de los cielos. A autoridade de Deus está aqui. A autoridade de Deus está aqui. Rabashende condarayas. Ribashende condarayas. Póngate em pé, póngate em pé. Levanta tus manos. Recibe em nome de Jesus a autoridade de los cielos, unção de los cielos. Esta obra é muito grande. Necessitamos de gente llena do Espírito Santo, e Ele está aqui. Carabacandarai, Hirabashere condaraias, Rabashere candarabashere ho, Hirabacandarai de candalaias. Oh, aleluia. Aleluia, levanta tus manos para adorar. Adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Senhor, é desta unção que necessitamos. É desta autoridade que necessitamos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Cantem, 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 cantem ao Senhor. Me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Como extraño tanto caminar contigo. Te extraña a ti, mi amigo. Te extraña a ti, mi Padre. Padre, yo sé que no merezco más. No tengo a dónde ir. Aleluia. Me hace mucha falta. El Dios que capacita está aquí. Conversar contigo. El Dios que capacita está aquí. Te extraña a ti, mi amigo. Te extraña a ti, mi Padre. Levante tus manos aos céus para adorar a Ele. Levante tus manos para adorar. Yo voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi
Padre. Yo voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi